Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de literatura? Então, vou te contar, a história vai começar! Gente, o que será que vai sair de dentro deste baú aqui, hein? Lembram das nossas histórias que nós já ouvimos? Então, aqui dentro do baú, nós estamos guardando histórias que nós ouvimos. Podemos guardar com objetos, né? Então, ó, por exemplo, lá, da moça tecelã, uma ideia toda azul, ou o que faz com uma ideia que a professora Karin nos contou. De quem eram esses sapatinhos mesmo? Rumpelstiltskin. E assim por diante. Muitas questões, né, que nós podemos refletir. Então, esse baú de histórias, ele vai ficar aqui para nós colocarmos cada vez mais memórias e histórias, tá bom? E agora, já que a gente está falando de baú de histórias, as histórias, claro que são representadas aqui por tesouros, né? Bacana. Então, a gente tem vários tesouros já na nossa memória, que são as histórias. Agora, eu já tinha falado para vocês, mas vou perguntar. Que tal nós termos ali um baú de histórias? Mas eu tô dizendo vocês aí, não precisa ser um baú assim, pode ser uma caixa, pode ser um saquinho que você goste muito assim e queira colocar as memórias das histórias que nós ouvimos aqui. Pensa que bacana você pegar ali um objeto e falar assim, foi aquele dia que eu ouvi aquela história. E não precisam ser só das histórias que ouvimos aqui, você pode colocar objetos das histórias que você ouve durante a sua vida, tá bom? É uma dica, tá bom? Legal, né? Agora, lembram lá da nossa cartola encantada? Olha, vou mostrar para vocês então, ó, ela está aqui. E lembram que nós usamos a cartola só em momentos especiais? Então esse momento nosso é muito especial. E os mágicos, eles fazem o que mesmo? Eles tiram coisas inusitadas da cartola, né? Agora, então, o que será que vai ser tirado da cartola hoje? Vamos pensar juntos? Será que vai ser uma história de romance? De comédia? De terror? Não sei. Vamos lá então? Gente, então, para chamar a história, a gente tem que mandar ela sair aqui de dentro da cachola, né? Então, vocês me ajudam? Vamos lá então? Então eu vou falar, lembram? Tem uma história aqui dentro da cachola. O que vocês têm que responder mesmo? Sai daí, dona História, vem pra fora da cartola. Vamos então chamar a nossa história? Então eu quero ouvir vocês. Sai daí, dona História, vem pra fora da cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da cartola. Sai daí, dona História, e vem pra fora da cartola. O que será que vai sair de dentro da cartola hoje? Vamos ver? Olha lá, gente! Ué, o que será que é isso? É um gramofone. Nós podemos ouvir sons com ele. Ele, na verdade, aqui é uma representação numa caixinha de música, né? Mas o que será que quer dizer? Se nós temos que ouvir um som, será que para descobrir qual história vai ser hoje nós vamos ter que ouvir alguma coisa? Ai, olha lá, vocês estavam certos, vamos ter que ouvir. Então, que som será que vai sair aqui de dentro? Vamos ver? Então, apurem os ouvidos lá, que eu também vou apurar daqui. De qual som saiu esta história? Gente, o que é isso? Vocês identificaram? Nossa, o que vocês acham que é? Um leão? Não, não é um leão. Eu achei que era um leão. O que mais que vocês acham que é? Uma onça? Um tigre? Não! Vocês não conhecem? Não conhecem nenhuma história com tigre e onça? Podemos pensar. O que vocês acham que é? Um monstro! Vocês, eu acho que acertaram! Olha lá a próxima pergunta. Quais histórias conhecidas por vocês que existem monstros como personagens? Vocês lembram de histórias? Lá na escola, quando vocês ouviam histórias da professora, do professor, em casa, ouviram alguma história que tenha monstro? Já?
Então vamos relembrar algumas juntos, vamos lá? Quem conhece essa história aí? Da Ana Maria Machado, O Domador de Monstros. Conhecem? Nossa, é muito legal. Olha lá, ó, tem um menino em cima de um monstro. E o que quer dizer domador? Ele consegue ali, com destreza, ele consegue capturar o monstro, né? Não ter mais tanto medo assim. Ele doma os monstros. Legal, né? E quem conhece essa história aí de monstro? Tenho certeza que vocês conhecem. Olha lá, quem já assistiu o filme Monstros S.A.? É uma história que fala de monstros, né? E bem interessante, né? Legal, também gosto bastante. E agora essa história aí, quem sabe? Quem já ouviu? Quem conhece este monstro aqui que se chama O Grúfalo? Conhecem? É uma história bem divertida. Eu sei que estou deixando vocês curiosos aí para quem não conhece a história, mas é para a gente perceber que existem várias histórias de monstro, né? E essa história, gente, quem já viu? Este é o Shrek, que é um ogro, né? Mas muitos o acham monstruoso, né? Porque ele tem esse jeitão dele, né? Então, legal. Viram como tem bastante história com personagens, né? Que tem essa ideia de monstro, monstruosa? Bacana. Agora eu quero perguntar para vocês, quais características que geralmente os monstros possuem? Vocês conhecem características que os monstros possuem? Então, assim, o que vocês acham? Como que eles são? Vão falando aí que eu vou pensando aqui também. Assustadores, isso mesmo, eles nos assustam, não é? É verdade. Ferozes, eles nos dão muito medo, né? Muito bem. Tem monstro que devora a pessoa, né? Ai, que medo. E que mais? Eles fazem barulhos, né? Vocês ouviram ali? Exatamente, são barulhos que também, né? Nos fazem tremer. E tem uma aparência certa aterrorizante, né? Que a gente fica com um certo receio ali. Legal, gente. Geralmente os monstros são o quê, então, pessoal? Os antagonistas. Lembram dessa palavrinha? São os vilões, aqueles que vão atrapalhar a vida do protagonista, não é mesmo? Então os monstros sempre, né, geralmente, eles vêm ali na história para fazer isso, para causar ali certa dificuldade para o protagonista seguir a sua vida. Agora, olha lá o que veio me lembrar. Ih, gente, tem mais coisa dentro da cartola. O que será? Vamos ver? Olhem só! Duas coisas, gente. Vamos lá ver se vocês reconhecem. O que é isso aqui? Uma coroa e uma espada. Que personagens usam coroas? Reis, rainhas, o que mais? Príncipes e princesas, todos da realeza, né? E espada. Guerreiros, soldados, muito bem. Príncipes também, é verdade. Então, a nossa história hoje, ela terá 3 personagens principais. Entre eles um monstro, uma princesa e um príncipe. Agora eu vou perguntar para vocês, quais características comuns na maioria das princesas nas histórias? Elas são virtuosas, né? Tem muitas virtudes, bondosas, gentis, generosas, meigas e delicadas. Olha quantas virtudes, né? Quantas características positivas nas nossas princesas. Legal. Elas são geralmente as protagonistas, as personagens principais, as nossas heroínas, né? E quais são as características, mais comuns lá nos nossos príncipes? Valentes, guerreiros, bondosos, generosos, fortes e destemidos, não tem medo de nada. Eles podem agir nas nossas histórias como mediadores, eles são aqueles que vão salvar a princesa, tirá-la do perigo, enfim, né? Agora, qual será que vai ser a história, então, que a nossa cartola vai revelar? Olha só! Quem conhece essa história, gente? O monstro monstruoso da caverna cavernosa. Vamos conhecer essa história? Então, olhem só. O monstro monstruoso da caverna cavernosa é o título da história. E a escritora é a Rosana Rios, o ilustrador é o André Neves e a editora é a DCL. Então, olha lá.
antes da gente começar a história, ao observar o monstro monstruoso da caverna cavernosa ali, o que vocês acham a partir desta capa que esse monstro é capaz de fazer? Vocês acham que ele tá dando medo? Ele tá ali no escuro, né? Dá um pouquinho de medo. É verdade. Então pensem aí e guardem na memória, porque agora é a hora da história. No alto da montanha montanhosa, bem no fundo de uma caverna cavernosa, morava um monstro monstruoso. Ele era um monstro legítimo. Tinha 2 narizes, 4 braços, 6 orelhas e 219 dentes. Mas ele era muito, muito simpático. O monstro era louco, sabe por quê? Olha só o que ele gostava. Ele era louco por sorvetes. Que delícia! E por ser tão louco por sorvetes, cada vez que ele ouvia passos lá fora da caverna, ele já achava que era quem? O sorveteiro, né? E corria para fora para tentar ver se conseguia mais um sabor de sorvete. Às vezes, ele se decepcionava. E essa foi uma das vezes. Chegando fora da caverna, ele encontra, sabem quem? O carteiro. Estou procurando o monstro monstruoso que mora na caverna cavernosa. Sou eu mesmo? O senhor é o monstro monstruoso da caverna cavernosa? Mas então me dê uma carteirinha de monstro, um RG, uma certidão de nascimento. Mas sou eu mesmo, eu tô dizendo. Mas o senhor não tem nenhuma identificação. Bom, foi nesse momento que o monstro monstruoso mostrou então que era um monstro de verdade. Ele então fez... O carteiro não esperou 2 vezes, deixou a carta cair e desceu a montanha montanhosa correndo. O monstro então, depois de terminar o seu urro, não achou mais o carteiro. Ué, cadê ele? Mas viu que tinha uma carta. Naquele momento então, ele foi... Fica aqui, monstro, porque você não para? Isso. O monstro, então, foi ler a carta. O que será que tinham mandado para ele? Prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não tem devorado nenhuma princesa, como é a obrigação de todos os monstros. Por isso, pedimos que devore uma logo, para cumprir nosso regulamento. Senão, teremos de expulsá-lo da associação. Atenciosamente, Associação Associada dos Monstros Monstruosos. Que pepino pro monstro monstruoso. Devorar princesas eu odeio. Elas têm um gosto horrível. Por que não me deixam comer sorvetes? Ora bolas. Então, o nosso monstro monstruoso ficou muito chateado. Foi para dentro da sua caverna e começou a pensar em estratégias. E ele teve uma bela ideia. Ele então... não conhecia nenhuma princesa para devorar e, para falar a verdade, não tinha a mínima vontade de devorar ninguém. Então, ele escreveu um anúncio e escreveu mais ou menos assim: monstro monstruoso procura princesa para devorar. As interessadas devem comparecer à caverna cavernosa na alta montanha montanhosa. Vocês acham que ele é bobo? Não é não. O monstro monstruoso sabia que, claro, que nenhuma princesa iria para a caverna cavernosa, certo? Mas era isso mesmo que ele queria. Assim, pelo menos, ele conseguia despistar ali a associação dos monstros. Então, passado algum tempo, já no final do verão, o monstro monstruoso ouviu novamente barulho lá fora. E pensando que era o sorveteiro, ficou animado, mas na verdade não era. Adivinhem quem era? O carteiro. Lá foi o monstro mais uma vez receber o carteiro. O carteiro então veio empurrando um carrinho e um envelope bem estranho. Quando viu o monstro, não fez muitas perguntas. Eu conheço você. O carteiro, então, já tinha identificado, era o monstro monstruoso. Então, não perguntou muita coisa. Entregou a carta ao carteiro e desceu novamente a montanha montanhosa correndo. Lá foi, então, o monstro abrir a sua carta. Mas
ele escutou um barulho. Dentro da carta estava lá, sabe que? Olha quem estava dentro da carta. O monstro monstruoso havia recebido uma princesa. Quem mandaria uma princesa? Logo, a princesa gritava, socorro! E o monstro monstruoso, calma, eu não vou fazer mal. E ela falou assim, eu sei, eu li, aqui dentro da carta está escrito o que você vai fazer comigo. Então, o monstro monstruoso deixou a princesa gritando e foi logo ler a carta para saber o que estava acontecendo. E a carta dizia mais ou menos assim. Prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não conseguiu cumprir o regulamento da associação por falta de princesas no mercado. Por isso, estamos lhe enviando uma de nossos estoques. Bom apetite! Atenciosamente, Associação Associada dos Monstros Monstruosos. Naquele momento, então, o monstro entendeu tudo. Era tudo questão da associação que ele estava. Ele tinha muito medo de perder a credibilidade com os outros monstros, pois toda a sua família era associada à associação. Então, a mãe dele, se descobrisse que ele tinha sido excluído, ia ficar uma fera. O que aconteceu? A princesa não parava de gritar até que se cansou. E ele então explicou, eu não gosto de comer princesa, eu gosto de comer sorvetes. A princesa achou estranho e ele disse então que princesa tinha um gosto ruim. A princesa achou melhor não fazer com que o monstro achasse isso estranho, porque isso era bom para ela, né? Então, melhor deixar ele pensar que princesa tinha gosto estranho mesmo. O que aconteceu? Eles então foram tomar sorvete e passaram a tarde conversando. A princesa explicou que fazia muitas coisas no castelo, mas que tinha sido capturada e estava presa há um bom tempo lá no estoque da Associação de Monstros. O monstro então explicou toda a situação e quando ela entendeu que ele não queria comê-la, ela então falou, nossa, então está tudo certo, eu não quero ser devorada, você não quer me devorar, posso ir embora. Mas o monstro então fez uma questão, mas se você for embora, o que pensarão de mim? Então, a princesa, que não gostava muito da vida nos castelos, pois ela achava muito chato ter que ficar bordando, cozinhando e tendo que jogar lencinhos para os príncipes, achou então que seria uma boa ideia viver com o monstro monstruoso e combinaram. Então vamos fazer o seguinte, quem perguntar, eu não moro aqui, mas você está me mantendo como prisioneira. E então, o monstro achou que poderia ser uma boa. E quando ele descobriu que a princesa cozinhava, a levou para a cozinha e eles então tiveram uma grande ideia. Começaram a fazer sorvetes. Fizeram muitos sorvetes, se tornaram amigos, passavam o dia cozinhando, fazendo várias receitas de sorvetes diferentes. Mas, como nem tudo é perfeito, e eu não posso falar que eles eram felizes para sempre, adivinhe o que aconteceu. Já era inverno, chovia lá fora, e o monstro monstruoso estava mais uma vez com a princesa fazendo várias receitas de sorvete. E de repente apareceu um príncipe. Era o príncipe principiante, e ele chegou com a sua espada, só que era um pouco atrapalhado e, em vez de apontar para o monstro, apontou a espada para a princesa e disse, vamos lá, seu monstro, liberte a princesa. A princesa não entendeu nada e falou, como assim? Eu não sou o monstro é ele. O príncipe então ficou muito envergonhado, pois ele era muito principiante nessas coisas, certo? E então todos caíram na risada, o príncipe ficou vermelho e explicou que ele fazia parte da Associação dos Heróis. E eles tinham mandado ele lá para, então, salvar a princesa. A princesa não queria ser salva, o monstro não queria devorar ninguém e o príncipe, na verdade, ele também era meio atrapalhado nessa parte de salvar. Então, os três começaram a conversar. O monstro falou, eu entendo muito bem esse negócio de associação, também estou tendo problemas com isso. E o príncipe falou, eu também. Mas a princesa falou, parem de reclamar e vamos então fazer um negócio juntos. Vamos, o que vocês acham? Abrir uma sorveteria? Nossa, que ideia brilhante! E foi então que os dois pararam de reclamar a sua
falta de sorte com as associações e abriram uma sorveteria. A sorveteria Monstro. E fizeram um anúncio mais ou menos assim: aproveite nossas ofertas de inauguração. Deliciosos sorvetes pela metade do preço. Receitas exclusivas da princesa principesca. Encomendas com o príncipe principiante na caverna cavernosa no alto da montanha montanhosa. E agora vocês estão achando assim: felizes para sempre? Será que eu poderia falar que o príncipe casou com a princesa? Isso eu não vou contar, vou deixar vocês imaginando. Mas será que eles foram felizes para sempre? Às vezes o príncipe e a princesa brigavam, porque a princesa ficava fazendo receitas mirabolantes e o príncipe às vezes esquecia de cobrar os clientes que chegavam lá e tinham que mandar até o monstro cobrar. E às vezes o monstro comia todo o sorvete do estoque. E isso dava um pouco de confusão, mas eles eram felizes sim, porque eles faziam o que eles gostavam. Eles faziam o quê então? Sorvetes. E esta história então terminou. E agora, para nós finalizarmos, vamos falar a nossa frase? Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Gostaram da história, pessoal? Então, agora eu vou retomar com vocês. Lembram que eu tinha perguntado o que o monstro monstruoso era capaz de fazer a partir da leitura que vocês fizeram da capa? E agora? As hipóteses que vocês lançaram, será que foi confirmado ou não? Alguém falou lá que o monstro monstruoso dava medo, né? Que ele estava no escuro, que não parecia ser muito amigável, né? O que vocês acharam? Quebrou a expectativa de vocês? Ele era um monstro simpático que adorava comer o quê? Sorvetes. Vocês imaginaram isso? Não? Mas é legal, né, pensar sobre isso. Gente, essa aqui é a Rosana Rios. Ela é a autora, a escritora, né, do nosso livro. Ela tem muitas obras publicadas. E uma coisa que ela sempre fala é que para escrever precisamos ler. E ela ama ler. Então, essa é a dica que ela dá. Ela tem muitos livros, como eu falei, e entre eles ela tem este livro aqui, A Terrível Arma Verde, que é da minha infância. Eu lembro muito dessa história e me faz pensar bastante, me faz ter memórias, né? E outras obras que ela tem. Como eu falei, ela tem muitas obras escritas. Este é o André Neves, é o nosso ilustrador. Ele tem muitas outras obras também, entre elas duas que eu trouxe para vocês aqui, que é A Margarida e Manu e Mila. Olha que bacana! Ele tem um traço único e ilustra tanto livros para outros autores, fazendo então uma parceria, quanto ilustra e escreve histórias, ele sendo o ilustrador e o escritor. Olha que bacana, né? Agora então, pessoal, nós vamos para as nossas reflexões. Vamos refletir sobre essa história comigo? E então, pessoal, gostaram da história? Vamos conquistar então mais um tesouro? Vamos lá! Gente, primeira coisa para nós pensarmos juntos. Vamos lá pensar nas características que o monstro monstruoso, ele acaba sendo diferente dos monstros comuns que a gente conhece das outras histórias. O monstro monstruoso o que ele era mesmo? Quem lembra lá uma característica que era falada lá na história? Ele era simpático, gente. Ele não era mal-humorado, ele gostava ali de viver a vida dele na caverna cavernosa. Ele era super simpático. Que mais? Ele era louco por sorvete, né? Que monstro legal, eu também adoro sorvetes. Que mais, gente? O que ele era? Ele era o quê? Esperto. Olha a forma como ele tentou ali a resolver o problema dele, né? Ali com a princesa, enfim. E ele era amigável. Ele tinha ali todo um trato com a princesa, depois com o príncipe, né? E os monstros comuns? Quais são as suas características? Vamos lá? Eles são o quê? Mal-humorados, né? Não são muito de sorrir, não, né? Que mais? Alguns devoram pessoas, né? Ai, que medo! E alguns são ferozes e malvados. Então, olhem lá as características do monstro monstruoso e dos nossos monstros comuns. Como são diferentes, né? Mas será que eles só têm coisas diferentes ou eles também têm coisas que são em comum? Vamos pensar sobre isso? Então, olha lá, o nosso monstro monstruoso. O que vocês acham que ele é parecido com os monstros comuns? O que vocês falaram? Eles são grandes, realmente, o monstro monstruoso era bem grandão, né? E agora, o que mais?
Ah, é. De certa forma, eles têm aparência assustadora, né? 2 narizes ali, 6 orelhas, 4 braços. No começo a gente fica um pouco assustado, mas depois, ao conhecer, a gente começa a simpatizar com o nosso monstro monstruoso. E fazem barulhos que dão medo. É verdade, o monstro monstruoso sabe fazer barulhos que dão medo, né? Inclusive assustou o nosso carteiro. Muito bem. Agora, vamos pensar no seguinte. O monstro monstruoso, ele pode ser considerado o antagonista da história? Lembram da palavra antagonista? Quer dizer vilão, aquele que atrapalha a vida do herói. Exatamente. Vocês acham que sim ou que não? E por quê? Lembram dos argumentos? A gente tem que argumentar, né? Justifique usando passagens da história. Vamos lá? Vou ajudar vocês, hein? Vamos ver? Vou mostrar as passagens e a gente vai refletindo. Nessa parte aqui, o que acontece lá? O carteiro vai entregar uma carta e o monstro, para se identificar, como ele não tinha carteirinha, ele acaba fazendo um barulho ali que dá medo, né? Mas ele não faz mal para ninguém, né? Inclusive nem para o carteiro, né? Apesar do carteiro ter medo dele. Então, ele pode ser antagonista? Ele pode ser um vilão por causa disso? Não, né? Que mais? Olha lá, vem uma princesa embrulhada para presente para ser devorada e ele devora? Não, ele não devora. Ele, então, faz amizade com a princesa. Olha que diferente. Ele faz amizade e ainda eles trocam receitas de sorvetes juntos. Bem legal, né? E olha mais uma passagem. Quando o príncipe chega, os dois, eles se reconhecem, eles se identificam, porque os dois estão tendo problemas com as associações. Então, o monstro monstruoso também fica lá chateado junto com o príncipe, enquanto a princesa fica tentando achar uma forma de resolver os problemas, né? E por último, como que eles resolvem toda essa questão de associação, de serem excluídos? E eles resolvem fazer o que eles gostam. Resolvem, então, montar uma sorveteria. Que bacana, né? Resolveram o problema. Então, agora, vamos pensar juntos. O que você achou dos personagens dessa história? Ao compará-los com personagens de outras histórias que possuem monstros, princesas e príncipes. Esses personagens, eles são diferentes? A gente já viu que sim, né? Lá com as características do monstro, a gente percebeu que ele se difere muito dos monstros que a gente vê às vezes nos filmes, enfim, aqueles monstros que dão muito medo e são assustadores, né? E a nossa princesa e nosso príncipe também. Eles quebram os padrões que nós esperamos. Por isso que a gente pode falar que aqui dentro do nosso livro esconde uma surpresa. Porque quando a gente olha a capa, a gente acha o quê? Que lá vem uma história de terror, mas na verdade é uma história que a gente se diverte e ganha muitas surpresas, né? Porque quebra com as nossas expectativas, né? A gente se surpreende. E agora, gente, gostaram da história? Legal, né? Lembram do nosso baú? Então, vou perguntar para vocês, o que vocês vão guardar dentro do baú para lembrar dessa história? No baú de vocês aí. Eu vou guardar o monstro, a princesa e o príncipe, né? E vocês? Já pensaram? Então fiquem pensando aí, tá bom? E depois quero saber o que será que vocês guardaram no baú de vocês. Vou ficar curiosa, hein? Gente, então guarde mais esta história no baú e na memória. Obrigada por hoje e até uma próxima. Tchau, tchau!